Nesse vídeo eu vou explicar sobre o Blockchain Explorer Etherscan. Esse Blockchain Explorer é muito famoso para quem opera aí no mercado de criptomoedas, principalmente porque o foco dele são apenas os dApps, né, os aplicativos descentralizados criados na rede Ethereum. Então, se você opera esses tokens, né, que são vários tokens, nós temos o Uniswap, ENS, enfim, BAT. Se você faz parte das pessoas que gostam de operar esses tokens, esse vídeo vai ser muito útil. Antes de começar o vídeo, eu peço para que você faça três coisas. Eu peço que você curta o vídeo, compartilhe com quem você acha que irá se interessar por esse assunto e deixe o seu comentário falando o que você achou, se você tem alguma dúvida. E claro, não se esqueça de se inscrever aí nos links que estão no comentário fixado. Tem lista de e-mail, Telegram, Instagram, enfim. Não se esqueça de se inscrever em algum desses canais, tá? Vamos começar então explicando o que é um Blockchain Explorer. Um Blockchain Explorer nada mais é do que um site que permite que você acompanhe as transações realizadas em uma determinada blockchain, tá certo? Então, no nosso caso aqui, nós vamos analisar a Etherscan, que, como eu já falei, é responsável pelas transações da rede da Ethereum, tá? Então, vamos começar pelo básico, né? Vamos analisar as transações feitas no token BAT, né? Para quem não sabe, o token BAT é um token de muita liquidez, porque ele é a base do Brave, do browser Brave. O navegador Brave ele é um navegador que visa pela privacidade e que recompensa os seus usuários com o token BAT, né? Então você visualiza anúncios no navegador, né, de empresas muito específicas, né? No caso do Brasil, quem anuncia no Brave são as exchanges de criptomoedas, e ao ver esses anúncios você ganha uma recompensa. Isso já é o fundamento da Web 3.0, né? Então você ganha recompensas por navegar no browser e visualizar determinados anúncios. Então aqui eu tenho o token BAT, tá? Eu tenho os dados dele, né? Eu tenho a quantidade de tokens em circulação, a quantidade de transferências, né, que já ocorreram, e principalmente quem são os principais holders, né, a quantidade de holders que esse token tem, tá certo? Eu agora, aqui embaixo, eu consigo ver as transferências. Então veja bem, eu consigo ver a quantidade de tokens que foi transferido, de qual exchange, né, ou qual endereço esses tokens saíram. Enfim, como o blockchain é uma rede aberta, eu consigo através desse Blockchain Explorer visualizar, não, com o foco somente nesses tokens da Ethereum, tá certo? Então aqui é o básico, né? Você vê aqui as transferências, você vê a quantidade, né, que cada holder possui, né? Então você tem pessoas que mantêm uma quantidade expressiva desses tokens, tá? Então elas mantêm essa quantidade expressiva porque acreditam que eles em determinado momento vão valorizar e elas não querem ficar operando diariamente, tá? As outras informações não são tão relevantes. As informações relevantes, né, para quem quer utilizar esse Blockchain Explorer, é realmente a quantidade de transferências, né, de onde as transferências estão sendo feitas e dados específicos dos tokens. Além de você poder analisar as transferências, a Etherscan permite que você se familiarize com outros projetos, né? Você vê um determinado projeto que está em alta, né, que tem um grande número de transferências, e você pesquisa mais sobre ele, tá? Então essa é a funcionalidade básica, né? Eu vim aqui, digitei BAT e aqui está então as informações referentes ao token desejado. A parte mais importante que eu vou explicar nesse vídeo agora, que eu vou tratar dos tipos de tokens existentes, tá? Então nós temos três tipos de tokens na rede da Ethereum, tá? Nós temos o ERC20, que no caso é o BAT, são os tokens fungíveis, o 721 e o 1155, tá? E o 721 são as NFT, né, que são os tokens não fungíveis que estão em alta, e o 1155 são tokens, né, que utilizam uma interface que permite
que permite a negociação de tokens fungíveis e não fungíveis. Nós vamos entender, tá? Então aqui nós temos os tokens ERC20, que são os mais comuns, né? Nós temos aqui Binance, Tether, USD, enfim, Chainlink. Esses tokens que vocês provavelmente conhecem, eles fazem parte aqui dos tokens fungíveis. Isso significa o quê? Que o token que você transfere para uma pessoa, ele tem o mesmo valor para qualquer pessoa, tá? É como dinheiro, ele é fungível. O dinheiro que você paga o comerciante, ele vai pagar o outro. Esse dinheiro não perdeu valor porque trocou de mão, tá? É um bem fungível que pode ser utilizado várias vezes. Então, quando você compra um token da Binance e vende, você vai ganhar o preço do mercado e a pessoa que comprar vai pagar o preço do mercado e vai revender pelo preço do mercado. Enfim, é basicamente isso. É um token que não tem nenhum tipo de diferenciação. Então, se você tem 1 milhão de tokens, 1 milhão de tokens eles são iguais, tá? Você vai negociá-los pelo preço de mercado. Então, esses são os tokens ERC20. São os primeiros tokens, né, que foram criados, que permitiram aí essa explosão de aplicações descentralizadas. Nós temos os não fungíveis, que é aí que vem a novidade. Então, NFT, ou seja, cada token vai ter um valor específico, né? Então, muitas pessoas estão utilizando as NFT para criar obras de arte digitalizadas, né? onde cada obra vai ter um detalhe específico. E essa autenticidade é garantida pelo endereço, né? Então, as pessoas perguntam, você pode dar um print, tá? Mas o que vai garantir a autenticidade vai ser o endereço único, né? Cada NFT tem um endereço único que não pode ser copiado e que garante a sua autenticidade, tá? Então, esses são os tokens ERC20, ERC721. Eu vou comentar de um projeto aqui rapidamente, que é o ENS, tá certo? Eu acredito que esse projeto será um dos projetos mais falados nos próximos meses, né? Ele já está sendo muito falado, mas a adesão vai crescer muito, que é basicamente um projeto que permite que você crie um site descentralizado com endereço ETH, ou seja, você vai ter esse endereço e o seu site vai ser resistente à censura, ele não poderá ser bloqueado, ele não vai cair caso o servidor caia, porque o servidor da rede da Ethereum é descentralizado, então dificilmente ele vai cair. Esse endereço, então, descentralizado, é a fundação da Web 3.0. Então você terá blogs que serão descentralizados e que em países como a China, por exemplo, as pessoas elas vão poder acessar, né? E o governo dificilmente consegue bloquear, porque ele é descentralizado, tá certo? Então não existe como uma empresa que centraliza endereços, né? Centraliza armazenamento de nuvem bloquear, porque simplesmente ele está numa rede gigante descentralizada. Então é o primeiro passo para uma internet mais livre, uma internet, assim vamos falar, como as pessoas estão falando, Web 3.0, onde você vai poder receber dinheiro nesse endereço. Esse endereço será o seu endereço para receber pagamentos, por exemplo. Então é muito bacana, a fundação é muito interessante, né? O fundamento dele é muito interessante, então vale a pena olhar. Esses são os tokens 721. E por fim, a gente tem os tokens 1155, que são recentes, né, por assim dizer. E aqui eu vou utilizar o OpenSea. O OpenSea utiliza, no caso, o código, né, esse multi-token, token tracker, né, no caso, multi-token, é porque você tem NFT e tem um token fungível. O OpenSea é um mercado de NFT e ele utiliza, então, os fundamentos desse token 1155, que permite que tokens não fungíveis e fungíveis sejam negociados. Então, é muito interessante. Isso vai permitir, por exemplo, que você tenha cada vez mais exchanges operando tanto os tokens fungíveis como NFT. Você vai ter um mega mercado de criptomoedas. Isso também será, com certeza, a fundação do DeFi, né, que são as finanças descentralizadas. Então, é muita coisa ocorrendo e através desse Blockchain Explorer a gente consegue ter uma pequena noção do que está por vir, tá certo? Então, eu vou ficar só nesse exemplo. Se vocês quiserem, se quiserem, podem clicar aqui para abrir o site, tá?
E aqui, então, é basicamente isso. As coisas mais importantes desse Blockchain Explorer. Existem outras funcionalidades que eu posso gravar outro vídeo depois, para o vídeo não ficar muito grande, em que você consegue acompanhar tabelas, né, sobre o preço do gás, o número de transações, enfim. É um site muito completo, que melhorou muito, né, nesses 4, 5 anos que existe. E aqui, para finalizar, você pode criar um login no site, mas esse login é exclusivamente para você salvar transações. A Etherscan não é carteira, tá? Você tem diversas carteiras, eu vou gravar um vídeo sobre a MetaMask, mas a Etherscan não é carteira. A Etherscan é apenas um Blockchain Explorer. Então, esse é o vídeo para você ter uma noção da Etherscan, tirar, né, algumas dúvidas. Eu acredito que a principal dúvida era em relação à carteira. Eu repito que ela não é uma carteira, é apenas um site para você poder acompanhar as transações dentro da rede da Ethereum, tá certo? Então ficamos por aqui. Peço que você curta o vídeo, comente, compartilhe, tire sua dúvida e nos vemos aí nos próximos vídeos sobre criptomoedas. Ah, é claro, não se esqueça de inscrever no canal. Um grande abraço e até mais.